Olá, bem-vindos a mais uma análise aqui no nosso canal. Olá a todos! Hoje o nosso foco são os resultados da Marfrig Global Foods, especificamente do primeiro trimestre de 2025, tá? Exato. E a gente vai usar como base o relatório trimestral, o ITR, e também o release de resultados que a própria Mafrig divulgou. Isso. A ideia é destrinchar os números, né? Ver os destaques financeiros, os operacionais, o que foi bem, onde estão os desafios e o que a gente pode esperar daqui para frente. Perfeito. E vale a pena, como você disse, olhar o consolidado, mas também entender cada pedaço do negócio, principalmente depois daquela reorganização na América do Sul, né? Isso mudou a foto. Com certeza. Bom, começando pelo consolidado do primeiro tri. A receita líquida bateu 38,6 bilhões de reais. Um número expressivo. Sim, e o EBITDA ajustado, que é aquela medida de geração operacional de caixa, ficou em 3,2 bilhões de reais. Isso representa um crescimento bem forte, né? Comparado com o ano passado. Exatamente. Deu um salto de 20,8% em relação ao primeiro trimestre de 2024, um belo aumento. Mas por outro lado, a margem EBITDA ajustada, ela deu uma leve recuada, certo? Isso, bem observado. Caiu um pouquinho, para 8,3%. Foi uma queda de 0,4 ponto percentual. 40 pontos base, que o mercado chama, né? Pois é, o que mostra que, tipo assim, mesmo com mais volume ou mais receita, a rentabilidade percentual pode não acompanhar na mesma medida. Depende muito do mix dos negócios. É verdade. Mas olha, um ponto que chamou a atenção positivamente foi a geração de caixa. O fluxo de caixa operacional foi forte, 3,1 bilhões. Robusto mesmo. E conseguiram manter o fluxo de caixa livre positivo, em 182 milhões de reais. Isso depois de todos os investimentos. O que é sempre um bom sinal, né? Ter caixa livre positivo. Sim. Já o lucro líquido, aquele que vai para o bolso do acionista controlador, ficou em 88 milhões de reais. Ah, então comparado com um T24 foi um aumento considerável, mais de 40%. Mas é interessante, bem abaixo do que foi no último trimestre de 2024. Exato. Mostra aquela volatilidade que a gente às vezes vê no lucro final, né? Depende de muitos fatores. Sim, resultado financeiro, impostos, o próprio desempenho operacional, que varia, não é uma linha reta trimestre a trimestre. Totalmente. Bom, e aí quando a gente abre por segmento? Nossa, a diferença é grande. É aqui que a análise fica mais rica, eu diria. Na América do Norte, por exemplo, a receita em dólar até subiu bem, uns 15%, para 3,3 bilhões de dólares. Certo? Mas a rentabilidade, assim, foi muito espremida. O EBITDA ajustado recorrente foi de só 6 milhões de dólares. 6 milhões com essa receita toda? Pois é, uma margem de 0,2%, quase nada. Então respondeu por quase metade da receita da Marfrig inteira. Quase 50% da receita. Mas só 1% do EBITDA ajustado consolidado, uma contribuição mínima para o resultado operacional. A pressão lá nos Estados Unidos continua muito clara, né? E o vilão principal ainda é o custo do gado, que segue em patamares muito elevados. Exato. Mesmo eles conseguindo aumentar um pouco o volume e o preço de venda, não deu para compensar. E fica a dúvida, né? Além do custo em si, até que ponto o mercado americano absorve mais repasse de preço nesse momento? Parece ter um limite aí. Boa pergunta. Agora, o contraste vem da América do Sul. A operação lá, já considerando a venda de ativos, né? As operações continuadas. Sim, o que ficou depois da reestruturação. Essa parte mostrou muita força. Receita de 4,1 bilhões, um salto de mais de 35% em relação ao ano passado. Uau, bom crescimento. E o EBITDA ajustado foi para 453 milhões, um aumento de mais de 56%, com uma margem bem saudável, 11,1%. Ah, bem melhor. Representa o quê? Uns 11% da receita e 14% do EBITDA total. Isso, então um peso menor na receita total, mas já com uma contribuição bem mais relevante para o resultado. Parece que aquela estratégia de vender alguns ativos e focar no que tem mais valor agregado, mais rentabilidade, está começando a dar certo ali na América do Sul. Faz sentido. É o que parece, mas assim, quem realmente brilhou e carregou resultado neste trimestre foi a BRF. Ah, sim, a BRF tem sido a estrela, né? Totalmente. Receita de 15,4 bilhões, crescendo quase 16%.
E o EBITDA ajustado, 2,75 bilhões, Nossa, isso é um aumento de quanto? mais de 30% em relação a um T24. E a margem foi para quase 18%. É espetacular. 18% de margem na BRF, realmente muito forte. Para ter uma ideia, a BRF, sozinha, foi responsável por 85% de todo o EBITDA ajustado consolidado da Marfrig. 85%. É impressionante, quer dizer, a dependência do resultado da BRF nesse momento é altíssima. Ela não só ajudou, ela basicamente compensou toda a dificuldade lá da América do Norte. Exatamente. E a gente já começa a ver talvez alguns efeitos das sinergias, né? O próprio release menciona que as despesas gerais e administrativas consolidadas caíram como percentual da receita. Pode ser um sinal. Bem lembrado. Pode ser um sinal de que a integração, a troca de práticas, está começando a gerar eficiência. Faz sentido. Sim. E aí, levando tudo isso para a saúde financeira da empresa. Como ficou a dívida? Bom, a notícia aqui é positiva. A alavancagem, que é aquela relação entre a dívida líquida e o EBITDA ajustado dos últimos 12 meses, ela caiu. Caiu? Para quanto? Em reais, foi para 2,69 vezes no final de 2024, estava em 2,82 vezes, então uma melhora. Em dólar, ficou em 2,63 vezes. Ah, legal. Mostra que a geração de caixa forte, principalmente vinda da BRF, ajudou a reduzir o endividamento relativo, né? Exatamente. É um sinal de disciplina financeira e do impacto positivo da performance operacional. A dívida líquida total em valor absoluto também caiu um pouquinho, 1,8% no trimestre, fechando em 38,1 bilhões de reais. E eles também fizeram movimentos na gestão dessa dívida, né? Teve pré-pagamento. Sim, pré-pagaram 120 milhões de dólares em títulos de dívida, os bonds, e continuaram com um programa de recompra de ações, tanto da própria Marfrig quanto da BRF. Gastaram quase 800 milhões nisso no trimestre. Movimentos importantes de alocação de capital. Com certeza. Agora, um ponto que sempre merece atenção é a exposição cambial da dívida. Ah, sim. Quanto da dívida é em dólar, principalmente? Cerca de 62% da dívida bruta é em moeda estrangeira, a maior parte em dólar. Isso sempre traz um risco, né? A variação do câmbio pode impactar. E impactou nesse trimestre. Teve um impacto negativo no resultado financeiro, sim, coisa de 91 milhões por causa da variação cambial. Não foi o fator principal, mas pesa. Entendi. E os covenants, aquelas regras dos contratos de dívida? Tudo tranquilo? Tudo tranquilo. O principal limite é de 4,75 vezes a dívida líquida pelo EBITDA. E o índice que eles usam para essa medição estava bem baixo, em 2,32 vezes, ou seja, com muita folga. Ótimo. Então, para a gente ir fechando, vamos resumir. Pontos positivos desse trimestre. Bom, eu destacaria a performance muito forte da BRF, que foi o grande motor, e a recuperação da América do Sul também foi positiva. Concordo. E a geração de caixa livre positiva, a redução da alavancagem. Sim, sinais financeiros importantes. E não podemos esquecer o reconhecimento em sustentabilidade, né? A nota máxima A do CDP, isso agrega valor. Verdade. E do lado dos desafios, dos pontos negativos. Ah, sem dúvida. A maior preocupação é a margem na América do Norte. Continua muito pressionada pelo custo do gado. Isso leva a outra questão, que é a dependência grande do resultado da BRF no momento, né? Exatamente. Se a BRF tiver qualquer soluço, o resultado consolidado sente muito. É um ponto de atenção. E aí, olhando para frente, o que esperar? Bom, a grande questão é como a Marfrig vai lidar com essa volatilidade de custo nos Estados Unidos? Vai conseguir melhorar a margem lá? Ou vai depender ainda mais da BRF e da América do Sul? A captura de sinergias com a BRF continua sendo chave, imagina. Fundamental. E tem aquela venda de ativos no Uruguai que ainda está pendente, né? Se concluída, traz mais dinheiro para o caixa e simplifica um pouco mais a operação. Certo. Então, monitorar custos, preços e a execução da integração com a BRF parece ser o caminho. Exato. A dinâmica vai ser essa. Fica então a reflexão final, né? Com a América do Norte ainda sofrendo com custos e essa dependência forte da BRF, qual vai ser o próximo passo estratégico da Marfrig para buscar um maior equilíbrio no seu portfólio e garantir, assim, mais resiliência para os seus resultados? Uma pergunta importante que o mercado certamente vai acompanhar de perto nos próximos trimestres. Sem dúvida. Bom, agradecemos muito a companhia de todos nesta análise.
Obrigada, pessoal. E se você gosta desse tipo de discussão, de análise de resultados e estratégias das empresas, não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal para não perder os próximos conteúdos. Combinado? Até a próxima!